Vamos lá, gravando. Ok, gravando. Bom dia novamente para todos os meus irmãos e irmãs. Essa aqui é a continuação de um vídeo que eu já postei, aí o primeiro anterior vai estar aqui na descrição para vocês poderem acompanhar. E ao contrário do que eu faço sempre, ao invés de dar uma recapitulada no vídeo anterior, eu vou deixar ele aqui na descrição, porque como se trata de um material extenso, como é a primeira vez que eu fiz a pesquisa e ela deu 9 pontos principais que eu tenho que falar, eu já vou dar uma abordagem mais direta e deixar aí para quem quiser acompanhar o vídeo anterior, não perder a linha de raciocínio. Esse vídeo aqui é sobre o meu método para parar de fumar e eu estou no quarto desses 9 pontos. E é um ponto extremamente importante, minha gente, porque esse ponto, lembra que eu falei para vocês que esse vídeo você vai pisar no degrau da evolução mental, vai pisar no degrau da evolução psíquica e vai pisar no degrau da evolução parapsíquica. Esse aqui você está na evolução mental. E esse quarto ponto visa entender o porquê você fuma. E entender que por mais que você possa alegar 1000 argumentos que você chama de motivos, que só existem 3 motivos reais para você fumar. Eu costumo dizer que esses outros argumentos, como o próprio nome já diz, são argumentos, ou então, para quem estuda, desculpas para fumar. Mas motivos reais são 3. Na verdade, fumar, para quem gosta do meu material cabalístico, segue a mesma regra do hermetismo, gente. Lembra que eu falei para vocês que no hermetismo se tratam de 7 leis universais que não importa o quão evoluído nós conseguimos ser, nós não vamos conseguir mudar essas 7 leis universais, porque nós nunca seremos maior que o grande Deus primordial, aquele que criou tudo, todos e todas as criaturas e criações que existem no universo e nos multiversos. Lembra disto? Então segue essa mesma ordem. Não confundir argumentos, desculpas, com motivos para fumar, porque são 3. Todo mundo, gente, que fuma por um desses motivos. Por hábito de fumar, por gosto, ou seja, a pessoa gosta de fumar, e por vício. Que pasmem-se vocês, por que eu faço questão de tocar nesse assunto? Porque eu vejo que muita gente fala que é viciado, que é fumante, e meus irmãos e irmãs, o caso do vício, ele é muito raro. O caso do vício no cigarro, ele é muito raro. Pode ter certeza aí que a maior porcentagem das pessoas que fumam não é por vício. É ou por hábito ou por gosto. Então, agora nós vamos entender essas 3 palavrinhas mágicas, essas 3 palavrinhas da evolução mental, mas que fazem parte do conhecimento oculto, para que a gente possa entender, tal como foi na escada de Jacó, para saber que degrau que eu tô, o motivo, que degrau, por que eu fumo. Então eu vou descrever para vocês agora o hábito.
e vamos entender o que é o hábito. O hábito, gente, é algo que você está acostumado a fazer e programou na sua cabeça de forma consciente ou inconsciente, e você reproduz aquilo na sua vida. Ou seja, tal como aqueles mantras, ele também foi programado na sua mente. Mas no caso dos hábitos, existem hábitos que eu quero que você entenda a força que tem, que é porque existem hábitos que você programa sem estar consciente de que está programando esses hábitos. E esses hábitos, às vezes, eles não são programados de forma pessoal, só com atitude sua. Ele depende do meio que você vive. Irmão Tarsis, faz como você costuma fazer e prova para mim que isso é verdade. Gente, quem aí no vídeo que está assistindo acorda, toma café da manhã, almoça e janta, e no final da noite vai dormir? Eu acredito que a maioria. E o caso de exceção vai ser falado daqui a pouco, usado neste exemplo como prova. Irmão Tarsis, o que você quer dizer com isso? Por que vocês fazem isto? Vocês já pararam para pensar? Quando vocês eram nenezinhos, vocês criaram um mantra, falaram assim: olha, agora eu vou acordar de manhã, tomar café, vou almoçar, depois vou jantar, depois vou dormir. Alguém fez isso? Porém, o que aconteceu? Vocês, tal como acontece no padrão hipnótico, na prática da hipnose lá da parapsicologia, vocês foram sugestionados a isso desde pequeno. E através dessas sugestões, vocês começaram a fazer as suas programações. Entendem? Desde pequenininho, você foi condicionado a acordar e toma um café da manhã. Chega na hora do almoço, come. Chega na hora da janta, come. Entendem? E o que acontece? Ao sofrer essas sugestões, ao seguirem isso sem saber por que estão seguindo esses esquemas, vocês programaram na cabeça de vocês que isso era o correto a se fazer. E repetem de forma inconsciente. Nunca nem se preocuparam com isto. Simplesmente fazem. E nota, são hábitos. Hábitos culturais que você tem. E detalhe, nota que vocês se habituaram tanto que lembra aquilo que eu falei para vocês, que quando vocês programam alguma coisa na mente de vocês, você começa a vibrar de uma maneira que aquilo que está programado, você começa a atrair aquilo para você, a atrair os afins, a seguir aquela programação que você fez da forma que você possa concluí-la com o maior sucesso possível. Percebem? Está tão bem programado que até fome você sente na hora. Irmão Braga, prova isso para mim. Provo. Experimenta você que tem esses hábitos, chegar no mês que vem e tirar a linda experiência de trabalhar durante a noite. Qual que é a primeira coisa que vai acontecer? Você vai sofrer de cara o choque cultural que não vai de encontro com a programação mental que você fez.
Nota que todo mundo fica meio perdido quando começa a trabalhar de noite? Isso é por quê? Porque você programou hábitos que eram viáveis em uma determinada situação da sua vida. E quando ela mudou de uma hora para outra, você se viu na necessidade de reprogramar esses hábitos para esse seu novo estilo de vida. Porque o que acontece? Você não vai mais dormir durante a noite. Você vai estar acordado. Você vai ter que dormir durante o dia, no horário que você tomava café, no horário que você almoçava, no horário que você jantava. E aí você vai perceber também que o seu funcionamento orgânico é diferente de manhã para a noite. Tem gente, por exemplo, que nesses casos, na hora de reprogramar seus hábitos, na grande maioria, fazem uma refeição só durante a noite. Não tem mais aquela necessidade de, como 3 vezes, tomo um café, como alguma refeição no meio da noite e outra logo de manhã antes de eu dormir. Nota que são raros as pessoas que conseguem fazer isso. Tem gente que tenta reprogramar a mente para quê? Chega em casa, toma café da manhã, igual estava aquele hábito. Dorme, bota o relógio para despertar, acorda na hora do almoço, come, igual estava aquele hábito antigo. Antes de ir trabalhar, janta e ele fez as 3 refeições e passa a noite inteira sem comer. Mas nota que o hábito de dormir é adicionado? Nota que são raros os que conseguem fazer isso, que a maioria tende a quê? Tem gente que faz uma refeição só, às vezes não é uma refeição adequada, a vida muda toda. E aí você vê a pessoa emagrecendo, vê a pessoa colheira, vê... Por quê? Choque na programação. Necessidade de reprogramar seus hábitos. Tempo para acostumar com os hábitos que você reprogramou. Então lembrem sempre disso, gente. Na verdade, ninguém toma café, almoça e janta porque este é o correto. Mas é porque foi programado para isso. Se a sua vida fosse totalmente diferente, você ia viver da mesma forma e ia ter que reprogramar outros hábitos. E fumar é a mesma coisa, gente. Alguém nasceu fumante? Se depois de ser um hábito, virar gosto ou virar vício, aí são outros 500. Aí são outras situações. Mas nota que dessa mesma forma é necessário que a gente entenda o que é um hábito e se eu fumo por hábito, o que é o gosto e se eu fumo por gosto, e o que é o vício e se eu estou viciado. Porque se você não sabe qual é o problema, não sabe que grau você está, você não sabe como se trabalhar. Igual é com a escada de Jacó. Se você não sabe se você está no grau psíquico, se você não sabe se você está completo no grau mental, você não tem como se trabalhar. Lembra que eu falei isso para vocês? E é a mesma coisa. E agora, gente, é uma hora que eu acho bacana, porque agora que vocês sabem o que é o hábito, eu vou descrever quem fuma por hábito. E por que eu acho isso maravilhoso? Porque assim, toda a terapia que eu faço, as pessoas vão se identificando no meio tempo. Igual aconteceu com a escada de Jacó. Teve alguém que inclusive vai ter um vídeo personalizado para esse irmão também, ou essa irmã, que colocou lá nos comentários do vídeo da palestra que eu fiz: eu acho que eu estou nesse degrau, mas estou com dificuldade. Nota que a pessoa começa a se reconhecer. Então agora você vai saber se você é um dos fumantes por hábito, tá? Quem fuma por hábito, gente? Ponto número 1.
aquele que fuma um maço ou menos por dia. Entende? Então a pessoa que fuma por hábito, eu quero que vocês entendam que ela fuma bem pouco. É no máximo um maço por dia. Às vezes tem pessoas que estão habituadas a fumar, que você vê a pessoa 3 dias com aquele mesmo maço de cigarro no bolso. Entende? E você fica até impressionado, nota, até contraria a ideia do tal do fumante, né? Que o vício, a pessoa nem consegue ficar tanto tempo do lado da água, igual eu expliquei para vocês no vídeo anterior, dá até a tremedeira, né? Tem gente que até não quer se relacionar com quem fuma com medo de fumar de novo. E nota, a pessoa passa 3 dias, 4, às vezes uma semana com maço de cigarro no bolso. Vai lá, acende um. Fumou, tá tranquilo. Qual que é a outra característica de quem fuma por hábito? Ela fuma, gente, de vez em quando, não é sempre. Sabe aquela pessoa que você toma até um susto quando descobre que ela fuma? Você anda com ela uns dias e às vezes ela não tem o hábito de fumar do teu lado. Sabe? O fumante habituado, ele tem essa, ele respeita as pessoas que não fumam, ele consegue fazer isso, porque como ele não está viciado, como ele não gosta, como ele não quer encarar ninguém, e como aquilo é só um hábito que ele tem de vez em quando, ele consegue te respeitar. Então às vezes você nem sabe que ele fuma, e quando você olha ele fumando, você toma um susto e fala, pô, mas você fuma? Nunca vi você fumando. Entende? Então quem fuma por hábito, né, quais são as outras características que ele tem? Ele possui gatilhos, ou seja, hábitos conjuntos, alguns hábitos que quando acontecem, dá aquela vontadinha, dá aquela... Por quê? Porque ele acostumou, ele se habituou. Sabe aquela pessoa do... acabei de tomar um cafezinho durante o dia, vou acender um cigarrinho. E você vê que assim, se o resto do dia ela não tomar café, ela não vai fumar. Mas se na hora seguinte ela tomar um café, pode ser que ela... Então o cara que fuma por hábito, né, ele possui alguns gatilhos às vezes, alguns hábitos conjuntos que ele usa para fumar. Até porque, lembra que eu falei para vocês do caso da fome, lembrar que você está habituado a tomar café, almoçar e jantar? Esses gatilhos às vezes são hábitos até que a programação mental dele arrumou para avisar para ele que ele fuma de vez em quando, senão ele não fumaria. Prestem atenção nisso. Se analisem. E outro hábito que eu coloco, né, que é importante para você poder se reconhecer, é o quê? A pessoa que fuma por hábito, geralmente ela tende a fumar quando ela passa algum nervoso, alguma situação de estresse, ou quando ela está com mais gente que fuma. Entende? Sabe aquela pessoa que você nunca vê ela fumando, né? Aí ligam para ela, pô, batemos o carro. Às vezes tá todo mundo bem e tal, mas só de saber que bateu o carro, pum, ela vai lá e fuma. E você não vê mais ela fumando a semana inteira. Sabe aquela pessoa que quando tá com outras pessoas fumantes, vai fumando também. E nota, nessa situação, você percebe até que ela fuma um número maior de cigarros. Mas depois o que acontece? Passou aquele dia, não tem mais aquela reunião, se ela não tiver mais reunião nenhuma com essas pessoas, é a semana inteira com o cigarro no bolso, e aí você fica analisando, olhando e fala, poxa, mas como que naquela situação fumou tanto? E sozinho o cigarro dura uma semana. Hábito, gente. Hábito. E aliás, usem isso para se analisar. Irmã Elaine, usa isso para se analisar. Pessoas que querem ser que nem eu, que mais para frente almejam ser psicanalistas, parapsicólogos e ajudar outras pessoas a parar de fumar, seja por profissão ou seja dentro das ordens, que nem eu fiz durante muito tempo da minha vida, de ficar responsável por ajudar pessoas dentro de igrejas ou dentro de ordens. Fica a dica, presta atenção, para quando você estiver diante de um caso, você saber analisar.
Fica a dica, presta atenção para se você for fumante, você se analisar. Sabe, eu possuo a maioria dessas características aí, então provavelmente eu fumo por hábito. Entendem? Fica a dica. Então o que acontece? O que você tem que entender é o quê? Essa pessoa, ela não é fumante. Ela está habituada a fumar. Entende? Irmão Tarsis, prova isso para mim por A mais B. Provo. Provo porque eu vou entrar agora em quem fuma por gosto e eu vou usar a pessoa que fuma por gosto, que essa já é fumante, porque você pensa, se você está fazendo alguma coisa porque você gosta, significa que você está fazendo essa coisa porque você quer. E se você está fazendo essa coisa porque você quer, significa que você é fumante. Você está fumando porque você quer, você é fumante. Já não é uma questão de hábito, né? Dá só um spoiler, irmão. Dou esse spoiler sim. Já viu aquela pessoa que consegue entrar na empresa de manhã e enquanto ela está trabalhando, ela passa o dia inteiro na empresa e não desce para fumar, não fuma? E ela tem o hábito de fumar, às vezes volta para casa, vai para a faculdade e só vai lembrar de fumar lá no final de semana? Ela fuma, mas não é fumante. O fumante é aquele que chega para o supervisor e fala: poxa, meu, me dá um tempinho, preciso ir ali fumar. Desculpa, preciso. Então, sem mais delongas, eu vou entrar agora na parte desse vídeo que descreve as pessoas que fumam por gosto. E acho que fica mais fácil, acredito que fica mais fácil, como eu tenho essa questão de não poder gravar de forma direta, eu vou encerrar por aqui, postar esse vídeo e já venho para gravar o outro, para que eu possa descrever o gosto sem ter que partir o assunto no meio, para que fique mais fácil a compreensão, para que eu não saia desse ponto do assunto. Beleza? Então, gente, enquanto isto, se analisa, vê se você tem esses hábitos de fumar um cigarrinho, vê se essa é a sua situação, porque enquanto isto, eu vou postar esse vídeo e vou trazer para você depois o caso de quem fuma por gosto. E nota, o bacana nessa hora da aula é que a gente pode usar o que fuma por gosto de contraste para aquele que fuma por hábito. É a hora que a gente fala: poxa, é mesmo? Nunca tinha reparado nisto. Então me aguarda. Namastê por enquanto. Falo com vocês já já. Não perde não.